Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim, dando continuidade ao nosso curso de estruturas metálicas. Falaremos agora sobre barras fletidas, barras que sofrem esforço aí de flexão. A gente sabe que a flexão, ela pode ser a flexão pura, onde nós temos unicamente momento fletor, né, atuando na peça, flexão simples, onde tem momento fletor e esforço cortante, e flexão composta, onde nós temos momento fletor e esforço axial de tração ou compressão. Nós chamamos aí de flexocompressão ou flexotração. E aí nessa parte da flexão composta pode ou não haver cortante, mas é essencial para ser flexão composta que exista momento como esforço solicitante e um esforço axial. Isso é peça fletida, isso é o conceito de barra fletida. Então, obviamente, vamos falar um pouco também sobre isso. Slide na tela para começar a entendermos o dimensionamento sob a ótica da norma 8800, tá? Isso não mudou desde a norma de 2008 para a norma de 2024, continua sendo o dimensionamento das estruturas metálicas feito pelo método dos estados limites, né? Ou LFRD, que é Load and Resistance Factor Design, que é uma metodologia mais elaborada de dimensionamento das estruturas, diferente das tensões admissíveis, que não são admitidas. Veja, então, eu não admito o dimensionamento de estruturas metálicas pelo método das tensões admissíveis, tá? O mesmo vale para estruturas de concreto. Já fundações, para refrescar sua mente, posso ter os estados limites e alguns pontos a gente tem as tensões admissíveis no dimensionamento de estruturas de fundação. Mas, voltando para a metálica, eu preciso dimensionar a minha estrutura no método dos estados limites. E aí a gente tem dois grandes grupos, né? Os estados limites últimos e os estados limites de serviço. O dimensionamento das peças pode se dar por um critério de segurança estrutural, um critério de falha estrutural, né, durante a ação das cargas, ou o dimensionamento pode se dar para respeitar algum estado limite de serviço, né? Muitas vezes o fator dimensionante de um elemento é, por exemplo, a flecha máxima que este elemento sofre em sobrecargas usuais. Isso de fato não leva à ruptura da estrutura, mas é um fator limitante que exige uma alteração de seção, uma mudança de vínculo. Então, não só o estado limite último pode dimensionar, mas o estado limite de serviço pode ser fator determinante para o dimensionamento das peças. Obviamente, quando a gente fala de ruptura, de falha, colapso estrutural, seja de parte ou do todo, nós estamos falando de estado limite último, e é o que é, obviamente, em termos de segurança à vida, é algo mais preocupante. E de uma maneira geral, o que é o critério dos estados limites aqui? É sempre uma inequação onde o esforço solicitante de cálculo, seja ele um esforço de momento, um esforço normal, um esforço de cortante, ou um esforço de torque, por exemplo, torsor, ou esses esforços combinados que seja, sempre o solicitante tem que ser menor ou, em última instância, igual ao resistente. Significa, então, que nas combinações eu posso ter atuando, no máximo, aquilo que a estrutura aguenta. Só que essa inequação ela é calibrada por coeficientes, que do lado dos esforços majora, então eu majoro esses esforços solicitantes, na hora que eu estou falando de estado limite último, e reduzo esses esforços aí resistentes. Isso me dá indiretamente uma gordura, uma segurança, né? Como se fosse um coeficiente de segurança. Mas ele não é, como no método das tensões admissíveis, um coeficiente de segurança único, e sim diversos coeficientes aplicados tanto na majoração das ações quanto na minoração das resistências. Então, no universo de carregamentos que nós temos aqui, obviamente, os carregamentos médios estão aqui, nós estamos preocupados com a parte onde os carregamentos são elevados. E no universo das resistências, obviamente que eu tenho aqui a resistência média, uma resistência maior, mas o que nos preocupa é o trecho onde a resistência é muito baixa. Imaginemos que esses gráficos eles estejam separados assim, né? Aqui as ações atuantes, os carregamentos, e aqui as resistências.
No dimensionamento, o que eu faço? Eu jogo essas ações, as cargas, são majoradas por um coeficiente, digamos um coeficiente γm, e aí eu jogo um coeficiente, digamos, γf, de redução das tensões resistentes, né, da resistência das estruturas. Assim, no dimensionamento, o que me preocupa é essa interface onde as resistências podem ser menores do que as cargas atuantes. É aqui que a probabilidade de falha de fato ocorre e ela deve, claro, ser muito baixa. Dando sequência, então, para barras fletidas, como nós combinamos, claro que na flexão, vamos colocar aqui flexão pura, só momento, ou flexão simples, que é momento e cortante. Qual é o critério de dimensionamento? Obviamente, momento solicitante de cálculo deve ser menor que o momento resistente de cálculo. O mesmo vale para esforço cortante de cálculo, deve ser menor do que o esforço cortante resistente de cálculo. Sempre que a gente tiver com esse Dzinho, significa que ele já tem o coeficiente de majoração das ações ou minoração das cargas já aplicado ao fator. O Dzinho de design, né? Então já é o de projeto mesmo, o de cálculo. E quais são as principais falhas que nós temos quando as barras são fletidas? Basicamente, a primeira dela, plastificação total da seção. E aí é muito interessante, porque quando nós dimensionávamos as estruturas lá na resistência dos materiais, por exemplo, bastava que em uma seção retangular nós tivéssemos uma tensão, vamos lá, um momento aplicado aqui que me gerasse uma tensão nesse diagrama que aqui vamos supor que fosse um momento positivo, né? Vamos supor que fosse um momento negativo traciona em cima e comprime embaixo. Vamos supor que fosse um momento, então, aplicado nessa seção desse jeito, um momento que gerasse essa distribuição de tensões normais. Bastava que este ponto atingisse a tensão de escoamento, né, o FY, ou aqui, no caso, a tensão de escoamento, bastava que esse ponto, que significava que essa linha atingiu o escoamento, essa linha, somente ela plastificou. Então, essa aqui está no regime plástico. E o demais, a estrutura como um todo, essa, claro, e essa daqui, né? Uma de tração, outra de compressão. Mas a estrutura, o restante da estrutura, estava ainda no regime elástico. Se você lembrar, nesses dimensionamentos iniciais, só um ponto, que é o mais distante, na hora que a gente fazia a flexão MY sobre I, quando eu aplicava o Y máximo, ou seja, entre o centroide e o ponto mais distante, era minha maior tensão. Quando isso atingia o escoamento, eu parava o meu dimensionamento. Na estrutura metálica, não. A estrutura metálica ela permite com que a seção inteira seja plastificada. Nós vamos ver, então, quando a gente aplica um momento, não é só uma linha, um ponto da minha seção que escoa. O critério de falha é plastificação total da seção, ou seja, toda a estrutura atingiu o domínio plástico, saiu do regime elástico. Isso é um critério de falha. Aqui nesse desenho que eu mostro para vocês, não é toda a estrutura que atingiu, somente uma faixa, a de cima e a de baixo. E aqui nós estamos falando de plastificação total. E as outras três que estão relacionadas a instabilidades. Instabilidades que podem ser local ou instabilidade da peça como um todo. Então nós temos aqui a flambagem local da alma, flambagem local da mesa e flambagem lateral com torção. Basicamente, essas são as principais falhas. Obviamente que quando a gente fala de estado limite último aqui, como eu destaquei, escoamento ou plastificação da mesa tracionada, né? Escoamento, flambagem. A flambagem está associada a trechos de compressão da nossa peça. Então, flambagem lateral com torção nós vamos ver. Flambagem da mesa comprimida significa que na flexão, como a gente viu aqui, temos uma parte que está tracionada e uma parte que está comprimida. Mesa comprimida pode flambar. Alma comprimida
também pode flambar. Então nós temos três clássicos: FLT, flambagem lateral com torção, flambagem local da mesa, flambagem local da alma. Isso na maioria dos perfis. Obviamente que se eu estiver falando de um perfil cantoneira, aí o nome muda, né? Vira flambagem local da aba, porque a cantoneira tem abas. Aba. Já os perfis I, C ou U, perfil H, eles vão ter a mesa, que é a parte superior e inferior, e a alma, que é o núcleo aqui, chamado aí de alma nesses perfis. Lembrando, as mesas, elas colaboram muito, por quê? Por estarem distantes do centroide, colaboram muito na resistência à flexão, na resistência a momento. E a alma, assim como as mesas, mas a alma também é importante para a resistência a cortante, tá? Não contribui tanto com o momento, já que elas estão próximas ao centroide. E se for um tubo de seção circular? Aí o problema seria a flambagem da parede do tubo. Essas duas, 4 e 5, não são comentadas em prova, tá? Mas estão na norma. E o escoamento da mesa tracionada é quando a gente fala aqui, inclusive, de plastificação da seção. Ou seja, todo mundo escoou, né? Nesse caso aqui, a parte tracionada atingiu o limite de escoamento. Bom, nas barras fletidas, então, agora de maneira mais lúdica, né, com representação gráfica, veja que eu estou com um carregamento aqui e neste carregamento me gera um momento que é maior aqui na região central. Significa que quando eu tenho um momento positivo, a parte inferior está tracionada, a parte superior está comprimida. Esta parte, flambagem local da alma, nós temos aqui na alma um deslocamento lateral, uma instabilidade na alma do perfil. E na flambagem local da mesa, quem é que flamba? A flambagem se dá na parte tracionada, então se dá na mesa superior, neste caso do desenho. Então a gente consegue ver aqui o quê? Uma instabilidade local, porque é da mesa e não do perfil como um todo, na parte comprimida. E a flambagem lateral com torção, veja, o eixo da viga estava todo aqui alinhado, ela, além de sair de lado, ainda se contorce. Então esse perfil ele gira e sai lateralmente. Por isso a flambagem lateral com torção associada. Aí nós estamos falando da peça como um todo aqui, né? E não da mesa ou da alma. O que a gente pode concluir desses critérios de falha em barras fletidas? A norma traz para a gente algumas considerações importantes. Primeira delas, vigas com contenção lateral contínua não estão sujeitas à flambagem lateral. A flambagem lateral aqui chamada de flambagem lateral com torção. Por quê? Porque as vigas, a parte comprimida é que sofre instabilidade e sai lateralmente. Se eu contenho essas vigas lateralmente, seja numa contenção contínua ou discreta, o que é isso, professor? Contenção contínua, onde eu concreto aqui uma laje que trava a mesa comprimida do meu perfil. Então aqui eu tenho uma contenção lateral contínua. Essa peça aqui, ela está sujeita a FLT? Eu te pergunto, você tem que responder que não. Por que não? Porque ela não sai, a mesa comprimida não pode se deslocar lateralmente. Então a gente não tem aqui fenômeno de flambagem lateral. A mesma coisa vale na contenção lateral discreta. Obviamente, desde que respeitado um espaçamento crítico, essa peça também não sofre FLT. Por que ela não sofre FLT? Porque ela está contida lateralmente. Então nós temos aqui apoios que impeçam com que ela flambe se deslocando lateralmente. Tópico número 2. O FLT só é aplicável quando o eixo de flexão for de maior inércia. Veja, imagine que eu tenho um perfil que está aqui também agarrado nessa laje. Digamos que ele esteja abaixo da laje, só que ele recebe carga nesse sentido. Então aqui é a continuidade da nossa laje e aqui está o meu perfil I,
O meu perfil I está deitado. Qual é o eixo de maior resistência, né? A flexão. O eixo de maior resistência, de maior inércia, neste caso, seria esse eixo aqui, que eu estou chamando de Y. Então, o que ela tende a acontecer? Se ela for sofrer um fenômeno de flambagem, sofrerá em torno do eixo de menor inércia, que é esse eixo aqui, neste caso, X. Portanto, nesse caso, nós não temos flambagem lateral com torção. Por quê que eu não tenho flambagem lateral com torção? Porque em torno de X é menor inércia. Então, a falha, né, se dará aqui por um deslocamento, uma flecha excessiva no sentido de giro em torno de X. Não faz sentido essa peça flambar lateralmente em torno de Y, porque naturalmente ela é mais resistente nesse sentido. Então ela não vai sair lateralmente, por quê? Porque ela tem mais inércia, então não vai flambar lateralmente. Ela vai flambar no outro sentido, que neste caso aqui não é um sentido de flambagem, obviamente, e sim um sentido de flexão. Então, muito cuidado. Só vai existir flambagem lateral quando nós tivermos o eixo de flexão sendo o eixo de maior inércia, que aí a peça sai lateralmente, porque lateralmente ela encontra menor resistência, menor inércia, que é o caso, obviamente, do perfil I. Veja, ela está fazendo flexão em torno do eixo X, que é de maior inércia. Então, se ela não estivesse travada, poderia se deslocar lateralmente. Então, só é aplicável quando a flexão se dá em torno do eixo de maior inércia. Aí ela, então, sai lateralmente no eixo de menor inércia. Número 3. Viga com baixa rigidez a torção exige contenção lateral. Falamos aí, se ela tiver baixa rigidez a torção, né, vai precisar ser contida lateralmente. Vocês viram aqui contenção contínua e contenção discreta. E por último, enrijecedores podem ser utilizados para aumentar a rigidez de peças e perfis metálicos. Quando eu falo de uma peça, né, estou falando de um elemento como um todo. Veja essa viga. Ela está utilizando enrijecedores transversais, na seção transversal da viga, enrijecendo lateralmente. Isso melhora, né, a resistência dela, inclusive da flambagem local da alma, né, de ter esse problema na alma. E ela está com enrijecedores longitudinais. Então, isso daqui tudo para aumentar a rigidez do elemento, para que ele não atinja a flambagem nem local e nem lateral aí, né? Evitando que aumentando a resistência à flexão. Obviamente que ele pode ter flambagem lateral se não estiver travado aqui, né? Mas nós temos um perfil mais rígido. Então aqui nós estamos falando de enrijecimento da peça como um todo. E aqui eu estou falando de enrijecimento do perfil. Veja aqui um perfil U, por exemplo, e esse aqui é o perfil U enrijecido. Ele ganha esse enrijecimento aqui, né? Aumentando assim a sua rigidez. Temos também aqui outras formas, placas de base às vezes também ganham enrijecedores, e também temos outras formas de enrijecer o perfil pela forma. Quando a gente tem aqui uma alma senoidal, por exemplo, ela é mais resistente à flambagem local da alma, porque essa alma ela resiste melhor pela sua forma. Dando sequência aqui, a gente tem então seções que podem ser compactas, semicompactas e esbeltas. De uma maneira geral, o que é uma seção esbelta? É uma seção que tem flambagem local ainda em regime elástico. O que significa? Que ela não atingiu o escoamento, mas a sua forma, pela forma daquela seção, ela vai ter algum problema de instabilidade na mesa ou na alma, uma flambagem local, sem ter atingido o escoamento. Então, dentro do regime elástico, por ela ser muito esbelta, ela flamba. Quando nós temos uma seção semicompacta, alguns pontos dessa seção, veja, atingiram a plastificação. Então, alguns pontos atingiram o escoamento. Entretanto, não foi plastificação total da seção. Entre o momento aqui de plastificação total e o momento aí que marca o início do escoamento da peça, nós temos
a flambagem deste elemento, esse elemento semicompacto. Já o elemento compacto é o melhor que nós temos para trabalhar, são vigas compactas que plastificam totalmente a seção. Então, ela permite todo o escoamento da seção transversal sem falhar lateralmente. Então, a gente fala de plastificação total da seção. Isso mostra para a gente o contraste daquilo que eu havia falado para vocês. Antigamente, a gente dimensionava peças num diagrama tensão desse jeito. Agora, a gente vai na estrutura metálica ver que todas as seções, todas as peças, todas as partes da seção transversal podem plastificar se essa seção for compacta, se for uma viga curta. E aí eu trago esse conceito, essa definição chamada de momento de plastificação. Bancas gostam bastante desse conteúdo de momento de plastificação e eu preciso que vocês entendam, principalmente FCC e VUNESP, são as que mais gostam de falar, né, de pedir o cálculo do momento de plastificação. E se você não conhece, tem dificuldade. Mas basicamente o que é? É partir para um dimensionamento onde todos os pontos da seção transversal atingiram o escoamento. E é isso que a gente está vendo neste desenho. Este é o momento chamado momento de plastificação. Toda a seção se plastificou. E aí o que eu queria mostrar basicamente? Vigas de seção compacta, que são aquelas vigas que a gente está falando aqui, viga de seção compacta, viga curta, são capazes de desenvolver uma distribuição de tensões totalmente plástica, com grande rotação antes da flambagem local. Então ela plastifica a sua seção como um todo, agindo como uma rótula plástica. O que significa isso? Aquele ponto ele não é uma rótula, mas ele consegue deformar tanto como se fosse uma rótula, né, que permitisse o deslocamento. A gente fala de rótulas plásticas. Eu estou fazendo esforço, até que ele consegue se deformar, atuando aí como uma rótula plástica. Nestes casos, o momento resistente de cálculo é dado por momento resistente de cálculo é o momento de plastificação sobre γA1, que é o coeficiente de minoração das resistências. Como eu tenho esse momento de plastificação conceituado como Z vezes Y. Z aqui é o módulo plástico da seção. Se a gente lembrar, a gente tinha o W, né, na flexão, que era o módulo elástico, módulo de resistência elástico. Aqui agora nós temos o módulo plástico da seção vezes a sua resistência. Aqui ficou um pouco ruim no desenho, mas vale a pena mencionar uma novidade da NBR 8800 de 2024. Os perfis, eles precisam ter resistência ao escoamento de 450 MPa. No máximo 450 MPa. Mas eu preciso ter no mínimo uma relação entre resistência última e resistência ao escoamento de 1,15. Então, se eu tiver, por exemplo, 450 MPa de resistência ao escoamento, eu preciso multiplicar 450 MPa vezes 1,15 para encontrar quanto deve ser, no mínimo, a resistência última. Neste exemplo, a resistência última deveria ser 517,5 MPa. Por que isso? A norma ela faz uma exigência, este valor antigamente era 1,18, tá? Na norma antiga. Então pode ser questão de prova. De 1,18 baixou para 1,15. O que significa isso? Significa que eu não posso ter escoamento e ruptura, que é a resistência última, muito próximos. Eles têm que estar aí pelo menos 15% destoados, né, diferenciados aí para eu poder plastificar a minha seção como um todo, ou seja, todo mundo atinge o escoamento, estando ainda pelo menos 15% longe da ruptura. Essa é a ideia da norma. Inclusive, quando a gente fala de valores medidos na siderúrgica, né, a relação ela é um pouco mais restrita. Se eu tiver ensaios medidos lá, eu posso ter uma relação FU e FY de 1,10 e não de 1,15. Mas esse valor aqui é um valor que eu aposto mais assim ser cobrado em prova. E ainda assim existem exigências em termos de deformação. Veja, a deformação última sobre a deformação do escoamento tem que ser pelo menos 15 vezes maior. Então a deformação última tem que ser 15 vezes maior do que a deformação do escoamento.
E o mesmo vale para a deformação máxima. Na ruptura, a deformação máxima medida em 200 milímetros deve ser maior do que 15%. Isso são valores normativos, obviamente, que vale a pena dar uma olhada antes da prova, mas o mais importante aqui agora é entender o que é o momento de plastificação. E eu vou mostrar para vocês nesse último slide. Veja, o que a gente tem quando nós falamos de flexão, né, elástica? A gente sabe que a tensão é dada por MY sobre I. Se eu quero achar a tensão máxima, que ocorre nos extremos da flexão, eu vou fazer o quê? Vou aplicar o momento máximo aqui, vezes o Y máximo, dividido por I. Este I sobre W, quando eu isolo aqui, é o nosso módulo elástico da seção. Então, é muito comum a gente escrever isso aqui, ó. Tensão é M sobre W. A tensão máxima, né, desenvolvida é M sobre W. Então, se eu quero saber o momento máximo, basta fazer momento elástico é o meu W vezes a minha tensão de escoamento. Então, em peças, lá na resistência dos materiais, a gente dimensionava dessa forma, ou seja, isso significa, em outras palavras, que só um ponto da seção, os extremos, atingiam o limite de escoamento. Agora aqui mudou. Agora que eu tenho toda a seção atingindo a resistência ao escoamento. Então agora eu escrevo que o momento resistente plástico é o meu Z vezes Fy. Como eu calculo Z? Depende da seção transversal. O mais comum é a seção transversal retangular. E aí fica fácil, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o ponto central dessa seção, como é que eu calculo o momento resistente? Ora, eu tenho uma força que nada mais é do que tensão vezes área aplicada no centroide dessa figura. E tenho essa mesma força F aplicada aqui embaixo. Então, duas vezes essa força F, que nada mais é do que Fy, vezes BH dividido por 2, porque aqui essa área é base vezes altura dividido por 2, essa área toda, vezes o centroide, que é H sobre 4. Está aqui, H sobre 4. Isso duas vezes, corta aqui, a gente tem que o momento resistente plástico de uma seção retangular nada mais é que BH ao quadrado sobre 4, por isso Z BH ao quadrado sobre 4. Se eu quiser fazer uma comparação e lembrar na resistência dos materiais quanto vale o meu W, olha, meu W eu acabei de ver que é I sobre Y máximo. A inércia é BH ao cubo sobre 12, e qual é o Y máximo? A distância máxima do centroide é H sobre 2. Então, o meu W é BH ao quadrado sobre 6. Eu já tinha isso daqui, e eu tenho, então, um fator de forma que nada mais é do que falar quanto é essa relação entre limite, né, o módulo plástico e módulo elástico. Em seções retangulares, esse valor vale 1,5. Em outras palavras, basicamente, o momento resistente, quando eu permito plastificação total de uma seção retangular, é 50% maior do que uma seção onde eu só permito o regime elástico atuando, né? Quando eu paro no escoamento. Então, olha só o quanto que eu tenho de ganho no dimensionamento, quanto eu barateio as minhas estruturas. Afinal de contas, no momento eu parava no dimensionamento quando atingi o escoamento, agora eu permito que toda a seção e não apenas um ponto escoe. Isso me dá um ganho de 50% em seções retangulares. Entendeu o conceito de momento de plastificação? Simplesmente é um momento onde todo mundo atingiu o escoamento. Se a gente voltar aqui, todo mundo ficou, toda a seção transversal ficou nessa parte de escoamento, atingiu o regime, né, plástico de deformações. Se eu estou falando de estado limite último, vale a pena então dimensionar aí com o momento de plastificação da seção, porque eu tenho ganhos no dimensionamento. Beleza? Um abraço, até a próxima.